Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton, essa é a aula número 47 de História. Não esqueça, antes de mais nada, fazer a tua atividade, depois que você assistir a aula lá no Classroom, posta a atividade, conta também sua presença. E se você assiste pela televisão, pegue na sua escola as atividades, as imprima, devolva lá na escola, leve lá no dia programado, com o teu nome, número e turma, feito bonitinho, conta a tua também presença e vai contar a tua notinha quando o teu professor corrigir, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Nós vamos fazer nesta aula uma retomada desde o governo JK, a cultura e sociedade do período populista, aí governo Jânio, governo João Goulart, até o golpe civil-militar de 64. Então, o objetivo dessa aula é a gente fazer a retomada dos conteúdos do período populista, desde o final do governo do Vargas, né, até o final do governo do João Goulart, ok? Então vamos de 46 até 64. O professor está pensando no seguinte aqui, ó. Quando nós pensamos em estudar, quando a gente vai tratar de estudo sério, você tem três coisas para fazer. Você precisa aprender a teoria, você precisa fazer exercícios para ir confirmando se você está entendendo, né? Uma espécie de autoavaliação, o exercício. E você precisa fazer revisões periódicas. Porque aquilo que você entendeu em história, você pode esquecer, então tem que revisar. E aqui no Aula Paraná, você tem as três coisas. Você tem as aulas que te fornecem a teoria, os slides, o trilhas da aprendizagem, que você pode baixar aí no celular, no computador, você pode estudar isso em casa. Você tem também os exercícios, que são feitos por meio do teu Classroom, além daqueles que fazemos aqui durante a aula. E em terceiro lugar, as revisões, que nós fazemos e chamamos aqui no Aula Paraná de retomadas. Essa é uma aula dessas, tá? Uma aula de retomada para a gente fazer aquela revisão, para não esquecer aquilo que a gente já sabe, ok? Então vamos lá. O que nós revisamos aqui é um período que nós chamamos de República Populista. Nós tivemos na nossa República, até agora, a proclamação da República e a chamada República da Espada, governantes aí, militares, né? O Deodoro, o Floriano. Depois, passamos por um período ali especial até os anos 30, né? É um período especial que é a República Velha, marcada lá pelo coronelismo, marcada por voto de cabresto, tem umas características muito particulares. Política dos governadores, né? Então, aquela fase termina quando o Getúlio Vargas assume um golpe em 1930. Também derruba um presidente, impede um outro de ser eleito. Sim, chama de Revolução de 30, mas ele derruba presidente e governa por 15 anos. Em 46, assume o Dutra. Então, você tem aí agora um outro tipo de governo, com características parecidas com aquelas que foram semeadas pelo próprio Getúlio Vargas. Essa república populista, então, não está isolada nem do contexto da Guerra Fria. O Brasil, com Dutra, se alinhou aos Estados Unidos, se alinha ao bloco capitalista, e também não está desvinculado da herança do populismo do Vargas, sim? E vai até o governo dos militares em 64. Então, aqui no slide, na imagem, dê uma olhadinha lá. O professor colocou uma fotografia aí de um povo segurando um cartaz, é um cartaz grande, lá Unidos Venceremos, e comemora assim, ó, Salve Getúlio Jango. Lembrando, Getúlio Vargas, gaúcho, e Jango, é assim que era chamado carinhosamente pelo povo do Rio Grande do Sul, o João Goulart. Professor, por que colocar os dois nomes e por que escolher esse cartaz? Porque o período populista da República Populista, começa justamente com o final do governo do Getúlio Vargas, né? Aqui o Getúlio Vargas ainda não havia falecido, lembra, né? O Getúlio Vargas, ele renuncia ao poder em 1945, ele renunciou, ele vai morrer em 54 só. Então, ele renuncia, ele deixa o poder, volta para o Rio Grande do Sul e fica senador no Rio Grande do Sul. Ele não se afasta da política, a influência, a força do Getúlio, ela continua presente no Rio Grande do Sul, tanto que ele volta e fica presidente pelas vias eleitorais novamente, né? Então, ainda é um político importante. De São Borja, da mesma cidade do João Goulart. E a gente lembra aqui o seguinte, os dois políticos são fruto de uma maneira de se fazer a política chamada castilismo. Ela vai ser bastante importante para entendermos características da política em toda a América Latina. Para nós, interessa assim, populismo não se fixava no poder do partido nem das organizações populares. Ele se fixava numa liderança carismática. Uma pessoa
em linha direta com as massas, falando direto com as massas, respondendo àqueles interesses imediatos, tomando medidas que às vezes são demagógicas, mas que respondiam ao clamor das ruas. Sim, essa é uma característica do populismo. Em termos estruturais, valorizavam as grandes empresas, valorizavam aí tanto o empresariado nacional quanto as empresas estatais, e muitas foram criadas, tanto pelo Getúlio Vargas quanto pelos próximos presidentes da República. Então, nesse período, você tem um forte intervencionismo estatal, uma liderança carismática não fundamentada na ideologia partidária ou com base sindical, por exemplo, essa organização importante dos trabalhadores, mas fundamentada na própria relação da figura do governante com as massas, falando diretamente para o povo. Ok? Muito bem. Aí você tem os dois em fotografias. À esquerda, uma fotografia do Getúlio Vargas e à direita, a fotografia do presidente João Goulart. E o professor lembra que esses dois governos tiveram também como característica uma forte polarização ideológica durante os seus mandatos e terminaram tragicamente. O governo do Getúlio, com o seu suicídio, em agosto de 54, e o presidente João Goulart acaba exilado, com o golpe militar, o golpe civil-militar de 1964, ok? Muito bem, vamos para um quiz para nós fixarmos essas ideias. Guardadas as diferenças históricas, os governos de Getúlio Vargas, de 51 a 54, e de João Goulart, de 61 a 64, tiveram desfechos trágicos, com consequências políticas e sociais negativas. Como terminaram os governos de Vargas e Goulart? Letra A. Com a renúncia de Vargas e o suicídio de Goulart? B. Com o suicídio de Vargas e a deposição de Goulart? Ou C. Com a deposição de Vargas e a renúncia de Goulart? Responde aí, daqui a pouquinho voltamos com a correção.
Fez a tua atividade? Vamos corrigi-la? Muito bem. Os governos de Vargas e Goulart terminaram com o suicídio de Vargas e a deposição de Goulart. Então, a resposta correta é a letra B. Observe aqui, por favor, só um minutinho. Veja, a pergunta é sobre o governo de Vargas primeiro e do Goulart depois. Às vezes aparece a palavra respectivamente. Então, assim, ó, o primeiro governo do Vargas é a primeira característica aqui, ó. Então, suicídio, sim? Então, o Goulart aparece deposição. Às vezes, no exercício, não vai repetir o nome que aparece na pergunta. Então, você sempre associe na mesma ordem. Vargas e Goulart. Então, um se suicidou e o outro foi deposto, ok? Isso é o que significa a palavra respectivamente. Então, vamos adiante aí. Populismo político se caracterizava, como o professor comentou, com uma liderança carismática, uma relação direta com a população e a adoção de medidas que podem ser consideradas demagógicas e autoritárias. Curiosamente, né? Demagógicas porque, às vezes, não respondem a uma necessidade estrutural do país. A longo prazo, podem ser até negativas para a população. O Vargas, por exemplo, dobrou o salário mínimo. É legal dobrar salário. Mas lembre-se que dobrar salário também tem um efeito inflacionário. Sabe-se que o povo tem mais dinheiro, então pode-se aumentar o preço, porque tem dinheiro correndo, né? E geralmente a medida inflacionária acontece dessa forma, logo de imediato. Sabe-se que a população tem dinheiro disponível, os preços costumam subir justamente nessas épocas de reajustes salariais, a não ser que o governo intervenha. E, por outro lado, o efeito cascata, né? De você aumentar salários por força de lei. Então, mesmo aquelas empresas que não teriam condições acabam sendo obrigadas a fazê-lo, o que provoca uma arrecadação maior do governo. Então, a medida demagógica é essa. Parece que está fazendo algo só pelo bem da população, mas por trás o interesse do governo é dobrar a sua arrecadação em tributos trabalhistas, em encargos trabalhistas da noite para o dia, né? Cada dinheiro pago, cada centavo gasto pelo brasileiro significa centavos arrecadados pelo governo. Então, medidas que favorecem a população podem favorecer mais ainda o governo em voga. Por isso chamamos de demagogia. Por outro lado, há também o intervencionismo estatal. Aí o professor pede que você dê uma olhadinha no slide. Ó. O professor listou aqui, entre as medidas tomadas pelos governos populistas desde o Vargas, aquilo que mais caracteriza o intervencionismo estatal, que é a ideia de que a economia se desenvolve com dinheiro público, né, com dinheiro principalmente federal. Do Dutra, de 45 a 50, né, do Dutra temos o Plano Salter, lembra? Saúde, alimentação, transporte e energia. Então, dinheiro público para fomentar essas áreas da nossa economia. Do Vargas, um intervencionismo nacionalista, com a criação de muitas estatais, lembramos principalmente a Petrobras. Do governo Juscelino Kubitschek, que é um intervencionismo estatal também desenvolvimentista, lembramos um plano de meta. E a construção de Brasília, né? Não foi feita com dinheiro privado, foi feita totalmente com dinheiro público. Jânio Quadros, uma espécie de intervencionismo aí moralizante, né? Voltado mais para os costumes, também é um intervencionismo. Lembra, ele proibiu, por exemplo, o desfile de Miss com biquínis, né? Proibindo nas praias, né, que se usasse aqueles biquínis menores, enfim, uma série de medidas aí que chamamos de moralizantes que visavam os costumes, mas é também uma intervenção estatal. O que o governo tem com a maneira como o povo se veste? Isso é intervencionismo, a mentalidade de que é o governo que deve decidir a vida do cidadão, tanto na economia quanto nos costumes. E por último, do Goulart, que podemos encaixar nesse intervencionismo estatal, os dois planos, o plano trienal, que infelizmente não funcionou, né, e a inflação continuou crescendo, aí, com uma queda do crescimento do PIB, e as reformas de base, que acabaram não saindo do papel, porque foram aí interrompidas pelo golpe de 64. Também dois planos que se fundamentavam na intervenção do governo na economia. Ok? Muito bem. Por último, urbanização. Uma característica fundamental desse período é a urbanização. Aqui no slide, novamente, por favor, acompanhe. Você tem lá um gráfico, em amarelo aí a população urbana e em vermelho a população rural. Então, é um gráfico que se diz população por situação de domicílio, né, onde que mora a maior parte da população. Até 1960, por favor, observe, a maior parte da população é rural, relativamente superior à população urbana. Já nos anos 70, você tem uma inversão.
que significa que o Brasil se torna um país urbano, ou seja, a maior parte da população brasileira, a partir dos anos 70, vive em cidades, vive na região urbana, ok? Isso é fundamental. O Brasil que nós conhecemos hoje, o Brasil em que você vive, não é um Brasil rural. Mas, se você perguntar aí, talvez para os pais, para os avós, e se tiver a bênção de ainda ter um bisavô na família, fala com ele. 90% de chance de você acertar se você perguntar para o bisavô, para o avô, como que era a vida no campo, como que era a vida na roça. A maior parte da população brasileira, então, até os anos 60, vivia no campo, isso era o normal. É uma realidade que você, mais jovem, acaba não conhecendo, porque isso mudou a partir dos anos 70. Perceba, faz pouco tempo, né? Temos meio século aí de grande urbanização no país, alguns outros países, outras nações fizeram a urbanização mais cedo, né? A nossa, ela é chamada tardia, assim como também a industrialização. E isso em história é fundamental porque muda a maneira como nós entendemos o mundo, as coisas, até a nossa própria cultura. E o conceito de indústria cultural está vinculado diretamente a esse fenômeno da industrialização e da urbanização brasileira. Okay? Vamos a uma atividade para encerrarmos esse primeiro bloco aí. Atividade 1, o fim de uma era, é o título do artigo do Otaciano Nogueira, que ele escreveu lá no Jornal da Tarde, em novembro de 1998. Ele diz o seguinte, ó: em seu discurso de despedida do Senado, em dezembro de 1994, o presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou o fim da era Vargas, como um prenúncio das mudanças que estavam por vir. Supunha-se sepultado um modelo econômico que tinha como principal ator o intervencionismo do Estado, como atração política o paternalismo de cooptação e como modelo social a previdência pública e a legislação trabalhista. Texto difícil, né? Atividade 1 diz assim: embora a citação apresente Era Vargas como parte de um modelo ultrapassado, é possível apontar aspectos comuns aos governos que, desde então, são caracterizados como populistas. Constituem aspectos do populismo, exceto, letra A liderança burocrática com políticos tecnicamente bem preparados e escolhidos por sua competência na administração pública. B. Uma relação direta entre o líder e os governados, dispensando instâncias intermediárias da administração. C. Discurso distributivista, segundo o qual o governo é o agente responsável por tirar o povo da pobreza por meio da distribuição de renda aos mais pobres. Ou a letra D, a adoção de medidas demagógicas e autoritárias. Daqui a pouquinho voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção? A alternativa correta, a letra A. Um aspecto do populismo, exceto liderança burocrática, que você já mata, né? A liderança é carismática, não é burocrática. Mas com políticos tecnicamente bem preparados, escolhidos por competência na administração, não, né? Os políticos não são preparados tecnicamente. No populismo, justamente, eles têm linha direta com as massas, né? Eles têm carisma, não é competência técnica. Vamos adiante. Agora nós vamos lembrar o seguinte, ó, desse período do populismo, nos aspectos culturais, também se envolvem questões econômicas e questões políticas, tá? Então, desde que nós tratemos, aí, por exemplo, da Bossa Nova, existe uma crítica que se faz, né, essa corrente da nossa música tão importante que ganhou o mundo, mas não fazia crítica social à Bossa Nova, não eram letras de crítica social. Uma música importantíssima, né? A nossa primeira projeção internacional. Depois do samba foi a Bossa Nova, até hoje bastante presente aí pelo mundo afora, mas por não fazer críticas sociais, ela sofreu críticas. Então, nada está isento da leitura política, da leitura econômica e dos critérios que nós utilizamos em história para analisar os fatos do passado. Okay? Então, tenha isso em mente quando nós tratarmos do que vem a seguir, que são aspectos culturais. Nós vamos inicialmente falar da Copa do Mundo de 58. Por favor, dê uma olhadinha nesse GIF que reproduz o primeiro gol do Pelé, do Rei Pelé, em uma Copa do Mundo. Imagine um piá de 17 anos, né? Uma pressão tremenda lá na Suécia. Vitória brasileira, e é importante isso em história. Na sequência aqui o professor retoma isso, é importante isso em história, porque nós havíamos perdido já uma Copa em 50 aqui no Brasil. Na Copa de 50 nós perdemos para o Uruguai. A Copa foi no Brasil e essa derrota foi no Maracanã, né? Então você teve depois disso uma frase importante do Nelson Rodrigues que diz que o Brasil tem complexo de vira-lata, o brasileiro. Nós sempre nos colocamos em termos de inferioridade com relação àquilo que vem de fora. Pois muito bem, esse complexo de vira-latas, o próprio Nelson Rodrigues vai dizer que nós superamos em 58, quando com essa vitória comemoramos com alto nível, né? E mostramos aquilo que nós fazemos de melhor. Em história, olhamos esse aspecto que é bastante fundamental, que é da mentalidade da época, né? A alegria do povo brasileiro, que é apaixonado pelo esporte, em particular o futebol, comemora uma grande vitória. Porém, analisamos também a formação do imaginário do brasileiro sobre si mesmo. Como que um brasileiro representa simbolicamente a si, a nossa própria cultura e ao país. É desta época que se constituiu o imaginário do brasileiro como aquele que é bom de samba e de futebol, né? Ele é bom de carnaval e de Copa do Mundo. Isso forma o nosso imaginário de maneira positiva. São coisas que se faz bem. Há brasileiros geniais na formação da música. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, tenha certeza, em termos musicais, em termos de ritmo, em termos de melodia, de harmonia, né? E também temos gênios no futebol. Isso é inegável. Porém, a constituição de um país não se faz só a partir desses dois elementos. O problema está sempre em eliminar todo o resto, né? O Brasil é isso? Sim, mas não é só isso. Então, outros aspectos que nós já havíamos recordado, por exemplo, as vitórias da Maria Esther Bueno no tênis, a primeira mulher a vencer os 4 principais torneios, os 4 majors de tênis em uma única temporada, a fazer o Calendar Grand Slam em 1960, também uma figura importante. Então, a gente lembra em história que o nosso imaginário é constituído não só por aquilo que nós lembramos todos os dias, mas também aquilo que em história fica mais ou menos nas sombras. Na sequência, um outro elemento cultural importante. Brasília, o pintor Di Cavalcanti tem representado ali os candangos. 3 elementos. A pintura, que também é um fator fundamental da constituição do nosso imaginário. O brasileiro tem grandes artistas reconhecidos mundialmente, né? Temos Brasília. Entre os artistas brasileiros reconhecidos mundialmente está Oscar Niemeyer, um arquiteto, também artista, né? O artista do concreto armado. E dentro de Brasília, lá no prédio do Congresso, está essa obra do Di Cavalcanti, Candangos. E temos aqui um outro artista brasileiro, o trabalhador, o operário, aquele que nós às vezes esquecemos quando falamos da nossa bela capital. O candango foi aquele que viajou de todos os confins do país para a construção da cidade de Brasília, mas não podia viver em Brasília.
Foi uma cidade construída para o poder, uma cidade que tem o IDH mais alto do país, né? E também é um símbolo da nossa divisão social, é um símbolo também da exclusão. Porque o candango que não mora lá foi viver nas periferias, algumas cidades satélites que hoje até melhor estruturadas, mas à época eram não mais do que grandes ocupações sem infraestrutura humana. Então, Brasília também representa esse aspecto negativo, né, da divisão, da desestruturação social do país, né, que faz com que essa divisão aconteça de maneira tão descarada. O centro do poder, rico, alimentado pelo imposto da população, em volta empobrecida. Mas estão aí os 3 artistas que o professor relembra com Brasília, tá? Claro, o Lúcio Costa, com o seu plano, né, urbanístico ali, os prédios do grande artista Oscar Niemeyer, o de Cavalcante e o artista da enxada, o candango, o brasileiro operário. Na sequência, a indústria cultural e a bossa nova que o professor já havia comentado. Dê uma olhadinha ali, se você consegue fixar os olhos do lado direito, a capa do disco Chega de Saudade, do João Gilberto. A música Chega de Saudade é anterior a ele, a esse disco, tá? Já havia sido gravada, mas com ele, em 1959, se inicia a bossa nova, uma música moderna com uma harmonização diferente. Veja aqui com o professor. Você tem o samba, um samba-canção no Brasil que era bastante famoso já. Mas a bossa nova trouxe uma batida diferente, um cantar mais suave, se você ouvir, tem lá no YouTube, ouça, né? Chega de Saudade. Primeiro que é uma música bastante bonita, mas para você sentir o espírito da época, né? É uma mudança bastante grande com relação ao samba. E numa letra mais lírica e sem críticas sociais, como o professor havia comentado. Agora, do ponto de vista musical, as harmonias fantásticas, e se você gosta de um sonzinho, se você gosta de uma música, um teclado, umas cordas, um violão, veja aqueles acordes impossíveis de serem feitos por quem toca como professor e como amador. A qualidade musical da bossa conquistou o mundo. Realmente uma música feita no Rio de Janeiro, ali, por jovens de classe média e também de uma certa elite, não só econômica, mas de uma elite cultural. Vai marcar época, vai ganhar o mundo, a voz até de Frank Sinatra, um dos maiores intérpretes da época. Com Frank Sinatra, o professor entra aqui nesse próximo tema, que está no título do slide, que é a ideia de indústria cultural. É um tema relacionado, sim, não são coisas diferentes. A bossa nova também ganha o mundo por estarmos inseridos num tipo de cultura produzida para as massas. O rádio, a TV, o cinema também vai levar para as massas a cultura que antes só poderia ser apreciada localmente. Acontece que, então, os processos industriais de fabricação em massa, grande quantidade, em fabricação em série, produtos iguais, né, vai ser também aplicado à produção cultural. Os bens culturais, a música, o cinema, os filmes, né, a fotografia, o produto levado para os rádios, vai ser também feito em grande quantidade. Também em massa, também em série. Não é pensado para um público local, mas pensado para um público global, que, portanto, não corresponde às mesmas necessidades dos caráteres regionais, né, daqueles caracteres regionais. Você tinha uma música nordestina, uma música gaúcha, uma música do interior do Paraná. Agora você tem um tipo de música que é consumido por qualquer gosto, pelo gosto gaúcho, pelo gosto nordestino, pelo gosto paranaense, entende? Essa massificação caracteriza também a indústria cultural. Muito bem, o professor já havia comentado então aqui. O rádio, a TV e o cinema nacionais vão projetar aí para o nosso país as características dessas produções culturais massificadas. E ali do lado direito do slide você tem ali uma televisão. Por incrível que pareça, viu? Aquilo é uma televisão. Era um móvel dentro de casa. O pessoal comprava aí um guarda-roupa, um armário, podia comprar uma geladeira e comprava uma televisão. Ela ficava na sala a vida inteira. Esse é um exemplo aí da importância, né, da TV para as famílias brasileiras. Era o móvel central, para onde apontavam os outros móveis e onde a família agora se reunia. Não mais na cozinha, ouvindo o radinho, mas na sala, olhando para a televisão. Nessa atividade do Enem de 2016, a gente retoma essas ideias da indústria cultural. Acompanha lá comigo. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários.
Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Texto de Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento. E diz a questão: a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Letra A, legado social. B, patrimônio político. C, produto da moralidade. D, conquista da humanidade. Ou E, uma ilusão da contemporaneidade. Daqui a pouquinho corrigimos.
Ok? Vamos corrigir? A resposta correta, a letra E, ilusão da contemporaneidade. Por favor, lembra do seguinte, ele fala em ilusão porque os produtos que nós consumimos na indústria cultural dependem da propaganda. E a propaganda acaba criando necessidades, nos obrigando a consumir coisas que parece que são consumidas por livre escolha, mas não são, são resultado da propaganda. Okay? Nós vimos na aula de hoje, então, o período populista. O professor retoma aqui nas considerações gerais, desde o JK, o Jânio e o João Goulart. Não se esqueça, um período marcado aí pelo populismo, que é um termo controverso na historiografia contemporânea, mas para o seu Enem, basta que você associe esses nomes, o Juscelino Kubitschek, o Jânio, o Jango, a lideranças carismáticas, que tomam medidas às vezes consideradas demagógicas, marcadas por um forte intervencionismo estatal. E o governo João Goulart termina com um golpe militar, e os governos militares é o que vamos analisar aí nas próximas aulas, ok? Não perca então, lembrando que esta é uma aula de história e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Tchau.